la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Olá a todos, bem-vindos a mais um Marketing do Futebol. Eu sou o Rui Tavares e hoje tenho o prazer de ter como convidado Nuno Mena da Sports Alliance. Muito obrigado, Nuno, por ter aceitado o convite para esta conversa sobre o marketing no futebol, em que já lá vamos só fazer uma pequena apresentação. O Nuno trabalhou mais de 16 anos em vários cargos na PT, é consultor desportivo desde 2009, está na Sports Alliance mais ou menos há 4 anos, que tem como a seu cargo os mercados de Portugal, Espanha e América Latina. É licenciado em Direito, tem uma pós-graduação em Gestão do Desporto e um MBA em Gestão. Nuno, muito obrigado mais uma vez. Espero que tenha... Obrigado. Espero que a apresentação esteja tudo correto. Espero que não tenha falhado nada. E eu convidei o Nuno mesmo com o sentido de falarmos mais em concreto sobre o marketing do futebol, neste caso do tratamento de dados, por assim dizer, mas a sua envolvência, a sua necessidade, a sua importância que tem, principalmente a ação e o negócio que tem a Sports Alliance na relação com os seus clubes. Sim. Bom, uma vez mais obrigado pelo convite. É para mim um prazer estar aqui, podemos partilhar um bocadinho e conversar aqui um bocadinho sobre este tema que cada vez mais é mais relevante e mais importante e se calhar neste último ano assumiu ainda um papel ainda mais fundamental na vida das organizações esportivas. Quando pensamos em dados, habitualmente se calhar a primeira coisa que nos vem à cabeça é a tecnologia, a informação, é bits e bytes, é com problemas complexos, e a ideia aqui é desmistificar um bocadinho o que é que são os dados relacionado com o marketing, relacionado com a atividade comercial e com a performance comercial de uma entidade desportiva. Seja ela um clube, uma liga, uma federação, mesmo um parceiro, um broadcaster, todos aqueles que de alguma forma se relacionam com uma entidade desportiva. Nós na Sports Alliance somos uma empresa com 18 anos, a caminho de 19, faremos 19 anos em outubro deste ano, e começámos precisamente com uma pequena gestão, ou com um pequeno projeto de gestão de uma base de dados de lugares anuais, de season tickets num clube em Inglaterra, o Aston Villa. A partir daí, e pela importância que isso tomou em toda a organização, e não estávamos a falar de um CRM, ou seja, o CRM é uma coisa, a gestão de informação é outra, apesar de, claro, tem naturalmente alguns pontos de contacto. Mas aquilo que nós fizemos ao longo destes anos foi criar, a partir da informação conhecida, ou seja, toda a informação que qualquer organização desportiva tem e que está assentada sobre ela, relacionada com todos aqueles que são os seus seguidores. Os seus sócios, os seus adeptos, as pessoas que compram uma camisola, que renovam um lugar anual, os seus patrocinadores, toda a gente que por alguma razão tem alguma interação com uma entidade esportiva, até por baixar a app, por exemplo, ou por assinar a newsletter. E é a partir dessa informação que nós criamos um data-driven journey, ou seja, uma viagem suportada em dados, baseada em dados, baseada em informação. E passa muito por 4 momentos, 4 pilares e um momento transversal, que basicamente é, em todo o momento deste processo há uma coisa que acontece, que é a integração e a ligação às fontes de dados. E o que é que são fontes de dados? Fontes de dados são basicamente todas as ferramentas operacionais que qualquer organização desportiva tem. Pensemos no ticketing, pensemos no controle de acessos, pensemos na base de dados de sócios, pensemos na loja online, na loja física, em tudo aquilo em que eu posso, enquanto utilizador individual ou empresa, ter alguma interação e essa interação fica, se quisermos, registada. Eu consigo associar aquela transação ou aquele evento a uma pessoa ou uma entidade com uma determinada data e hora. E é isto. A partir daqui eu sei que o Nuno se registou no site no dia 31 de março, no dia 1 de abril fez download da app e no dia 2 de abril comprou a camisola, qualquer coisa deste género.
Portanto, toda esta ligação e se quisermos, a integração com as fontes de dados é permanente. Porquê? Nós estamos sempre a receber informação e também a enviar informação de volta numa perspectiva de personalização da relação. E este é um tema importante que certamente vamos falar mais à frente, que é a personalização. Depois, há aqui 4 momentos que são naturais. Quando começamos, no fundo, uma estratégia baseada em dados, ou uma estratégia data-driven, pensemos que são projetos de marketing, projetos de negócio, não são projetos de IT. E isso, desde logo, ajuda a simplificar. Ou seja, não temos que envolver aqui IT, não há desenvolvimentos, não há custos de operação e de manutenção e coisas que mais à frente vamos ter que resolver, não. E essa também é uma das diferenças comparativamente com os projetos CRM propriamente ditos, que têm custos de desenvolvimento e de integração, etc., e customização. Aquilo que nós fizemos foi, com base nesse nosso caminho, standardizar o máximo possível todo o que é a leitura e a visualização dessa informação. Depois há aqui os tais 4 momentos que eu estava a falar, ou seja, o estabelecimento da relação dos canais de comunicação nos 2 sentidos, falemos de e-mail, SMS, um push, que no fundo é a ligação digital. Depois pensemos naquilo que nós costumamos chamar um torniquete digital, ou seja, a forma como eu passo a barreira para entrar para dentro do mundo do clube. Pensemos na barreira física de um torniquete no estádio, pensemos numa conta do clube que é a barreira digital para eu entrar. Essa barreira digital, esse torniquete digital dá-nos acesso a conteúdos exclusivos, a conteúdo personalizado, a ofertas especiais, a uma relação privilegiada e um contacto mais direto com o clube, tudo aquilo que é a atividade comercial e de marketing de qualquer organização desportiva. E depois entramos em dois tipos de componente transacional. Por um lado, tudo o que tem a ver com a fidelização e a recompensa pelo compromisso de alguém para com uma entidade desportiva, e por outro lado, a relação dessa entidade desportiva com as marcas, os patrocinadores ou aqueles que querem, sobretudo aquelas marcas que querem interactuar com um determinado perfil de público, ou seja, quer fazer um... Estamos aí com algumas falhas. Olá a todos novamente. Tivemos aqui uma pequena falha informática e que já está resolvida, e então voltamos à conversa com o Nuno, que nos estava a falar do segundo pilar do negócio, entre aspas, da Sports Alliance. Sim, ou seja, obrigado Rui, peço desculpa aqui por esta pequena interrupção. Naquilo que estávamos a falar, basicamente tem a ver com os 4 momentos, 4 pilares, mais um momento simultâneo de todo este processo de data, ou seja, temos a base que é sempre permanente e tem a ver com a gestão da informação, num único ponto. Temos o primeiro pilar que tem a ver sobretudo com o estabelecimento da relação entre a propriedade esportiva e o seguidor, ou seja, estabelecimento de uma relação, o envio de uma mensagem, de um e-mail, de uma notificação através do aplicativo, e depois entramos naquilo que é o torniquete digital, ou seja, pensemos no torniquete de acesso ao estádio, mas pensemos também como é que digitalmente eu posso trazer os meus seguidores, os meus adeptos para dentro do meu mundo, que são os meus ativos digitais. E isso faz através das contas do clube, ou seja, eu ter uma conta, eu ter uma zona de registro em que é do clube, e a partir daí eu, enquanto adepto, tenho acesso a conteúdo exclusivo, a conteúdo personalizado, a experiências próprias para quem é sócio ou adepto ou faz uma compra, tenho toda a gestão da identidade unificada, portanto há aqui um conjunto de ofertas até personalizadas, ou seja, é diferente eu ser um adepto de um clube em Portugal e morar em Portugal do que eu ser adepto de um clube de Portugal e morar, por exemplo, na Arábia Saudita. As ofertas são diferentes, e isso é fundamental. Depois, num terceiro e num quarto momento, falamos sobretudo de uma componente transacional, ou seja, por um lado a fidelização, e quando falamos em fidelização falamos em recompensar os nossos adeptos, os nossos seguidores, aqueles que têm o registro, a conta do clube, pelo seu compromisso, e esse compromisso pode ser por ser sócio, pode ser por comprar uma camisa, pode ser por renovar o lugar anual, mas é, por exemplo, dar um cashback ou pontos, ou o que for,
para que sejam gastos dentro do clube, não para nós irmos gastar num terceiro, mas para gastar dentro do nosso clube, ou da nossa liga, ou da nossa federação, seja o que for. E isso é gerar receita, gerar mais dados, gerar mais informação, e não é desvalorizar o produto. Ou seja, nós quando damos um desconto estamos a desvalorizar. Aquilo que estamos a fazer é valorizar o nosso produto. No último momento, é utilizar todos estes dados e toda esta informação que nós fomos construindo ao longo deste caminho para, por um lado, termos um ativo comercial mais valioso, que é a nossa informação, e aí é um dos valores da informação, não só para nós, mas também para as nossas marcas, para os nossos patrocinadores, que querem, por um lado, ter acesso a leads comerciais, querem, por um lado, poder medir o impacto das suas ações, querem, por outro lado, poder chegar a um determinado público muito específico que tem um vínculo emocional com uma organização desportiva e, portanto, a taxa de conversão tem uma propensão muito mais alta de ser mais eficaz, ou seja, eu se receber uma mensagem do meu clube favorito ou da entidade que eu sigo, vou de uma forma muito mais provável, é muito mais provável que eu abra essa mensagem e que vá clicar e que vá ver o que é que acontece, do que se for provavelmente uma mensagem direta dessa marca. Porquê? Porque eu tenho um vínculo emocional com aquela entidade e eu quero receber comunicações, porque eu disse que queria receber comunicações. E, portanto, essa propensão é muito mais elevada. E as marcas começam a entender isto, começam a entender que as redes sociais efetivamente dão audiência, permitem-me chegar a um público mais amplo, se esse for o meu objetivo, mas quando eu quero conversão, eu sei com quem é que estou a falar, eu sei que posso falar com alguém como o Nuno ou como o Rui, e isso é muito importante e é muito mais valioso. Portanto, de uma forma geral, aquilo que nós fazemos é tratamos dados e depois todo um caminho suportado em dados na relação entre clube, seguidor ou fã ou adepto ou sócio e marcas. As empresas, quando procuram os vossos serviços, já têm identificado as suas necessidades, normalmente? Já sabem o que querem ou muitas delas ainda não percebem bem essa... Depende muito dos mercados. É uma questão ainda cultural. Se pensarmos no centro e norte da Europa, ou seja, nós somos uma empresa originariamente inglesa, Sim, estendemos a Bélgica e a Holanda e depois fomos baixando naturalmente na geografia, entre aspas, França, Espanha e Portugal e salto para a América do Sul. Pensemos no Reino Unido e centro da Europa, isto é algo que já tem mais de 15 anos, ou seja, culturalmente as organizações esportivas já trabalham a informação há muito mais de 15 anos. Não é perfeito tudo, naturalmente, mas já o fazem. Pensamos em França, Portugal e Espanha, e sul da Europa e América do Sul, ainda há um largo caminho a fazer. Agora, quando se começa um projeto, ou quando se decide mudar a estratégia comercial para ser suportado, por um lado, em dados e ser... e eu estou muito na moda dizer isto, mas é ser fan-centric, ou seja, suportar a estratégia naquilo que são os nossos fãs, aqueles que podem ir a um estádio, mas aqueles também que não podem ir ao estádio, ou seja, todos os outros milhões ou milhares que não podem ir ao estádio. Há tipicamente três objetivos. Por um lado, o conhecimento desse adepto, por outro lado, a estratégia de aceleração ou transformação digital, como queiramos chamar, e uma lógica de crescimento B2B, que há cada vez mais organizações nessa perspectiva. A parte do corporate. Então podemos dizer que, neste caso será uma afirmação minha, os clubes portugueses ainda não percebem bem a importância que os dados que eles detêm do valor que eles lhes podem trazer no futuro. Pelo menos a maioria deles, obviamente... Não se trata de não perceber, eu acho que percebem. E cada vez mais há mais clubes a tratar dados e a tratar informação. E pensando no futebol, que é tipicamente o exemplo mais fácil, temos clubes que já o fazem há mais de 10 anos, temos outros que começaram projetos mais tarde, outros começaram, por exemplo, projetos baseados em CRM e que não estão a tirar o devido proveito, e depois temos muitos que nem sequer pensaram nisto. Exato. E, portanto, há aqui um trabalho de mudança de cultura, de mudança de paradigma sobre o que é, sobretudo quando pensamos em quem toma as decisões finais. Ou seja, não é só os presidentes, não são só os diretores, muitas vezes é toda a administração. Claro. Pensemos que
Se nós pensarmos e dermos o exemplo de qualquer clube, e voltemos ao futebol, mas qualquer organização desportiva, quando vai, por exemplo, contratar um jogador ou tomar uma decisão de compra do jogador, fazem base de estatísticas, de informação, de conhecimento. Portanto, esse conhecimento, aquilo que nós estamos a fazer é, se por um lado, na vertente desportiva e na vertente do jogo, nós já fazemos isto, não tomamos a decisão sem conhecimento, porque é que nós fazemos, porque é que nós tomamos decisões de... Voltámos a ter aqui uma paragem. Olá novamente. Voltámos a ter aqui outro percalço aqui na nossa transmissão, mas estamos de volta de conversa com o Nuno e estávamos a falar da importância ou a percepção que os clubes têm dos dados e a importância que tem o tratamento desses dados para atingir os objetivos, sejam comerciais ou de chegar perto dos sócios. Por isso, Nuno... Obrigado, Rui, uma vez mais, peço desculpas, não está evidentemente fácil, mas vamos insistir e vamos certamente conseguir. Estávamos há pouco a falar do tema da percepção das organizações esportivas em Portugal e tem muito a ver com, acima de tudo, uma questão cultural, diria eu, ou seja, uma questão de mudança de paradigma, que se pensarmos que tudo aquilo que é, pensemos novamente no futebol, mas que é a compra ou a aquisição de um jogador, ou a decisão de compra de um jogador, ou a tomada de decisão de investimento, é sempre baseada em conhecimento, e é o conhecimento sobre a performance desse atleta, sobre as suas características, sobre as suas estatísticas, etc. Se transportarmos isso para o lado do negócio, é precisamente a mesma coisa, é levarmos essa informação que todas as organizações esportivas têm, umas mais, outras menos, e que vamos capturando ao longo do tempo, mas para tomarmos decisões relacionadas com aquilo que é o negócio, que aquilo que é o core do nosso negócio, pensando nas organizações esportivas como pequenas e médias empresas. Eu costumo, a frase não é minha, mas costumo usar uma frase que ouvi há algum tempo, deixemos de tomar decisões com base no pensismo ou no achismo, que é, eu acho que, eu penso que, não. A verdade é que temos lá a informação e a partir daqui, interpretando, sabemos o que é que estamos sobre que informação e sobre que factos é que estamos a tomar essa decisão. E isso é uma questão de gestão e cada vez mais em todas as organizações esportivas isso começa a mudar, seja no futebol, seja noutros esportes e nas próprias marcas. Pensando naquilo que é o modelo de patrocínio tradicional, já deixou de ser válido há bastante tempo, ou seja, o modelo de patrocínio de visibilidade estática deixou de ser válido há bastante tempo. É cada vez mais um modelo de patrocínio, se quisermos, partido ou distribuído pelos diferentes canais, distribuído pelos diferentes perfis de seguidores e de utilizadores e de potenciais clientes, portanto, distribuído por geografia, tudo isso, que são coisas, na verdade, simples, mas que muitas vezes falta este clique para mudar. Efetivamente, a pandemia podia ter trazido aqui alguma aceleração nesse sentido. Houve alguns casos onde isso aconteceu, mas ainda estamos muito longe que isso aconteça de uma forma generalizada. Mas não é só Portugal, atenção, não é só Portugal, é um tema mais cultural, sobretudo do povo latino, sul da Europa e América do Sul. Podemos pensar, ou podemos dizer que os clubes estão a deixar um pouco a paixão de lado no futebol e estão a ligar mais ao negócio do futebol? Eu acho que estão a olhar também para o negócio de uma outra forma, quando isso não acontecia de uma forma tão ativa e tão... Deixa de ser só paixão, não é? Juntamos a paixão ao negócio. Pois, a paixão tem que existir, não é? Para continuarmos a ser consumidores de futebol. Estava já aí a lançar o desafio da pandemia, acho que podemos avançar para esse ponto. A pandemia, o que trouxe de novo? Eu acredito que trouxe algo de positivo para o negócio do futebol.
Trouxe de uma forma geral, e o futebol e o desporto não fica fora disso, trouxe de facto trouxe ao de cima a necessidade de nós acelerarmos este processo, sobretudo da digitalização, de uma forma global. Exato. Pensemos que em Portugal e no futebol, mais de 80%, ou cerca de 80% das organizações esportivas em Portugal não têm, por exemplo, uma app. Muitas delas não têm um e-commerce, ou se têm, muitas vezes é suportado nas redes sociais. Não são todas, naturalmente, estamos a falar de macro. E, portanto, tudo aquilo que são, olharmos para ferramentas digitais em que eu, por exemplo, coisas tão simples que eu, enquanto sócio, possa online pagar as minhas cotas, a grande maioria não tem. Ou que eu possa comprar uma camisola para oferecer. A grande maioria está longe ainda de poder ter isso oleado, e se quisermos o processo oleado de uma forma efetiva. Estão a ser dados passos, a pandemia despertou isso, acelerou de facto alguns desses processos. Eu posso dar o exemplo. Eu durante o primeiro confinamento, o nível de contactos e de reuniões que eu tinha, não só em Portugal, mas também nos outros mercados com os quais eu estou associado, nunca tinha, é muito elevado, nunca tinha tido nada assim. Porque de repente toda a gente começou a perceber, ok, o que é que nós fazemos agora? De que modo é que nós vamos atuar? Depois aqui a forma como nós aceleramos esse processo já é outra questão, ou seja, começamos pela base ou começamos pelo telhado? Ou seja, começamos por ter boas ferramentas digitais ou começamos a trabalhar o conhecimento? Os dois caminhos estão certos, mas os dois vão ter que se encontrar em algum lado. O ideal é que se faça quase tudo ao mesmo tempo, o que é difícil, mas tem que haver aqui um caminho claro de, se eu decidir avançar pelos ativos digitais, eu vou ter que trabalhar essa informação a seguir para poder ainda potenciar mais e personalizar esses meus ativos digitais. Se eu decidir começar pelos dados e pela informação, eu vou fazer esse caminho de uma outra forma, vou olhar para esses dados, vou trabalhá-los e vou perceber o que é que eu tenho de adeptos, de seguidores, e o que é que eu lhes vou oferecer. E se calhar já vou pegar nos meus ativos digitais e trabalhá-los de uma outra forma mais adequada àquilo que eu tenho. Um exemplo muito concreto, nós fizemos em 2020, durante o primeiro período de lockdown, se quisermos mais a nível europeu, analisámos os 43 milhões de registros que nós temos, dos vários de 140 clientes em 10 países. E um facto curioso é que cerca de 30% desses 43 milhões de registros são senhoras com mais de 30 anos que só fazem compras online. 1 ou 2 compras por ano. Portanto, são registros que existem dentro das bases de dados dos clubes, que são pessoas que se registaram para fazer uma compra ou 2 por ano. Neste caso, senhoras, e que muitas delas nem sequer são do país daquele clube. E, portanto, isto é dar uma janela, trazer ao de cima um público que muitas vezes não era conhecido. Nós, quando pensamos bem, se calhar o que estamos preocupados, e eu ponho no lugar dos responsáveis de marketing, dos responsáveis comerciais dos clubes, é, em primeiro lugar, não perder sócio. Isso é o primeiro, claro. E não pode acontecer. E é um trabalho difícil, mais nesta altura. Tem que ser altamente criativos e altamente imaginativos e trabalhar quase muitas vezes sem recursos. Mas depois há aqui toda esta componente de, ok, depois aí já entramos na fase de dirigir a mensagem para os públicos adequados e entramos na fase da segmentação e da personalização da mensagem do próprio conteúdo. Agora vamos expor aqui a situação, uma pessoa que não esteja a ver, que não esteja familiarizada com o marketing e com a gestão, posso tentar explicar que vocês, com os vossos dados, com a vossa informação, conseguem dizer ao clube, por exemplo, que tem X% de homens, X% de mulheres, segmentá-los, dividi-los por idades, conseguem dizer que gostam mais de comprar o artigo X, o artigo Y, e com essa informação conseguem dizer ao clube, olha, com esta informação, pronto, passa a redundância, podem chegar ao pé de uma marca, de um possível patrocinador e dizer,
olha, nós, do nosso meio envolvente, dos nossos sócios, nós temos 50% que gostam uma bebida de café, para não estar a dizer marcas. E podem chegar junto desse patrocinador. Isto só mais para tentar explicar a algumas pessoas que podem não estar a perceber a ligação entre os dados e a ligação ou a informação forte que os clubes têm, para traduzir um pouco. É isto que acontece e que a empresa do Nuno faz e encaminha os clubes a chegarem mais depressa a alguns objetivos ou a tomarem o caminho certo para tornar mais acessível o seu negócio. Como estamos a falar em futebol, vamos falar aqui no mercado em que o Nuno trabalha, qual é que é o maior concorrente do futebol? A nível desportivo, obviamente. A nível desportivo? Por exemplo, na América o futebol vem em terceiro ou em quarto lugar, ou se calhar mais abaixo, a nível desportivo, não é? Tem o beisebol, o futebol americano, a NBA, o hóquei no gelo. Aqui no nosso mercado, por assim dizer, o que é que vem logo a seguir ao futebol? Tem ou há algum desporto que ameaça o futebol? Não, eu acho que ameaçar propriamente dito não existe nenhum desporto que possamos dizer que nem que esteja passará ao futebol nos próximos anos. Agora, há o próprio futebol correr o risco de se desvalorizar a si próprio. Eu acho que a questão da centralização dos direitos vai garantidamente ajudar. Não é de todo salvamento do futebol, mas vai ajudar porque vai permitir trabalhar de uma forma integrada. Vai permitir também a distribuição dos próprios jogos por outras plataformas. Claro, também. Acho que vai ser também uma revolução. Vamos ter que esperar. Pensemos que em Espanha isso começou há 5 anos atrás. Ou seja, o decreto real é de 2014, 2015 e entrou na época de, salvo erro, de 16. Nós estivemos envolvidos no projeto quando a La Liga começou todo este plano de expansão. Nós começámos esse projeto, ou seja, a base de dados que começámos era 16 mil pessoas, hoje são muitos milhões, e portanto potencia eu enquanto Liga e os próprios clubes trabalhar o produto de futebol de uma forma integrada. E isso, claro, traz muitas vantagens, não só ao nível da relação com os próprios fãs, mas também naturalmente a relação com as marcas, com os broadcasters. E esse é um tema que é cada vez mais fundamental, ou seja, de que forma é que eu depois vou trabalhar de uma forma única, de uma forma integrada, estes vários conjuntos de stakeholders. Isso é um desafio grande. Nós temos tido alguma experiência nesse aspecto, quer na Holanda, quer na Bélgica, também em Espanha, onde há a centralização não só dos direitos, mas também a centralização de muitos das ferramentas que os próprios clubes e as próprias entidades e as ligas disponibilizam. Por exemplo, na Bélgica, o sistema de bilhética é o mesmo. A Liga decidiu que a plataforma de gestão de dados seria a nossa, apesar dos clubes poderem ter outras. Na Holanda, apesar de não haver uma centralização dessa ferramenta, da ferramenta de gestão de dados e de comunicação, só não trabalhamos com 2 clubes, portanto é quase uma centralização. No Reino Unido também, mas aí tem a ver com a própria Premier, que só trabalha os direitos de televisão, e em Espanha a mesma coisa. Eu acho que esse é um caminho que cada vez mais as ligas têm que assumir, que é dar as ferramentas para que os clubes possam, aqueles que querem e aqueles que não necessitam e que têm capacidade para investir sozinhos, todos os outros poderem ter acesso às mesmas ferramentas, seja web, seja app, seja a gestão da informação, seja tudo isso vai ser fundamental. E esse acho que é um caminho que é o desafio aqui em Portugal, para além de muitos outros, é um dos desafios aqui em Portugal nos próximos anos. Agora, em termos de desporto propriamente dito, e acabei por me desviar um bocadinho da pergunta, eu acho que o futebol ganha muito, cada vez mais, na associação a outros desportos. Porque eu não sou só adepto do futebol, eu gosto do basquete, eu gosto de vôlei, eu gosto de ciclismo, e pensemos naquilo que
que são as performances dos nossos atletas noutras modalidades. Fernando Pimenta, o Miguel Oliveira, a Patrícia, o Nelson Neva, ou seja, todos esses esportes cada vez mais, porque se trabalha melhor a nível de performance esportiva, cada vez mais têm uma relação mais próxima daquilo que também é adepto de futebol, e portanto o futebol ganha muito em associar-se a isso. Está aqui um caminho de, se quisermos, de não competição, mas de colaboração entre estes vários desportos. Aqui, em relação aos patrocínios, os clubes, hoje em dia, já não é só a procura do patrocínio para a camisola, como estava há pouco a dizer, não é? Também já procuram o patrocínio até mesmo para serem parceiros de algumas ações. Isto quer dizer que também houve um olhar para o patrocinador diferente. Não é só, assinamos o contrato, vocês dão-nos X para a camisola ou para o placar. Hoje em dia já existe uma relação do corporate, já existe uma preocupação, já vemos clubes a fazer pequenos trabalhos, aqueles que podem, aqueles que têm possibilidade para isso já fazem pequenos trabalhos com essas empresas, divulgam nos próprios sites. Isso é um trabalho que é relativamente novo. Isso também vem do vosso trabalho? Esse caminho, esse indicar, essa relação? Sim, ou seja, não somos nem perto nem longe uma agência de patrocínios. Claro. Agora, há aquilo, cada vez mais o patrocínio também é um patrocínio data-driven, ou seja, olhemos, por exemplo, para o que se passa aqui ao lado em Espanha, e todos os anos sai o barão de patrocínio desportivo em Espanha, e há duas perguntas que eu normalmente olho de uma forma muito, muito, muito clara, que é, por um lado, perguntada no ponto de vista da propriedade, do patrocinador, o que é que as propriedades, ou seja, o que é que os clubes ou as ligas ou as federações devem ter para que o patrocínio, para que a decisão do patrocínio seja mais racional e seja mais válida, ou seja tomada de uma forma mais rápida. Essa é uma das questões, ou seja, o que é que deve existir do lado dos clubes para que alguém que vai tomar uma decisão de patrocinar tome uma decisão positiva. E 86% dizem, 86% das propriedades dizem que tem que ter dados, tem que ter informação. E esses dados estamos a falar de eu poder chegar através dos meios de comunicação dos clubes, ou das ligas, ou das federações, mas utilizar os canais de comunicação, seja o e-mail, seja a app, seja um SMS, seja a web, seja os ativos digitais que o clube tem, eu poder chegar a um determinado público-alvo que tem a ver com o meu negócio. Portanto, tem a ver com eu gerar leads comerciais. Nós podemos ser os dois sócios do mesmo clube e receber informação diferente. Totalmente diferente. É a personalização da mensagem. É a personalização da mensagem por perfil, pode ser por idioma, pode ser por localização, pode ser por condição, ou seja, eu ser sócio e o Rui não ser. Tudo isso é diferente. E depois ter, por exemplo, parceiros locais, regionais, globais e nacionais e internacionais. E tudo isso são, se quisermos, eu posso utilizar o mesmo espaço e vendê-lo várias vezes. Ou vender a mesma marca dentro de vários canais do meu clube. Os canais presenciais, os canais digitais, as diferentes webs, a app. E isso é, se quisermos, é o caminho para o patrocínio data-driven. Ou seja, é termos leads comerciais, é sermos multicanal, é podermos medir e é darmos a possibilidade de aceder a clientes. Que foi, por exemplo, o que a Liga Holandesa fez com o seu broadcaster. Ou seja, a Disney/Fox o que fez foi, a partir da quantidade de subscritores que tem, falou com os clubes, falou com a Liga e eu quero cruzar as nossas bases de dados todas. Ou seja, imaginemos que eu tenho 1 milhão de subscritores dentro 1 milhão de subscritores do canal. Eu vou saber que, ok, dentro do PSV tenho 50 mil que são meus assinantes, do Feyenoord outros 50 mil e por aí fora. Mas sei que, por exemplo, dentro da base de dados do PSV tenho 1 milhão de registros. Portanto, eu tenho ali 950 mil de potencial de crescimento. Se eu tiver ali uma taxa de conversão de 20% ou 30%, estamos a falar 200 mil, mais ou menos, números redondos.
E, portanto, se eu avaliar aquilo a 10 euros por mês, dá-me cerca de 2 milhões por mês. Portanto, são todas estas contas que ajudam a valorizar uma decisão também de entrada. E esse é um dos fatores fundamentais. Eu ter, não ser só receber, mas também poder entregar leads e, por exemplo, um reporting da ativação, mas algo integrado, ou seja, eu ter um media evaluation, ou seja, eu perceber a exposição da marca, mas eu também saber que houve X conversões, houve X cliques naquele banner, houve pessoas que entraram e que abriram aquela comunicação que foi sponsorizada. Por exemplo, vamos imaginar, sei lá, a BMW que quer lançar o seu novo modelo topo de gama, não vai fazer isso para um miúdo de 18 anos. Claro. Não é o público-alvo, vai se calhar já em clientes a partir de uma determinada idade e, eventualmente, se nós tivermos isso, com um determinado tipo de rendimento. Ou por posição. Temos, sei lá, um gerente, um administrador, ou por rendimento, se nós soubermos isso. Ou até pelo próprio volume de consumo daquela pessoa dentro do clube. Se gasta, por exemplo, 500 euros ou 1000 euros por ano, ok, então tem um potencial de compra mais elevado. E essa análise, que na prática é muito simples de fazer, não estamos aqui a complicar, estamos a fazer muita coisa, mas não estamos a complicar, são análises simples de fazer. Sim. Que essa facilidade de trabalhar sobre informação e sobre conhecimento, que depois muda toda a forma de nos relacionarmos com as marcas e com os patrocinadores. Não tendo em conta que a televisão é a fonte de receita, a primeira fonte de receita, ou que gera mais dinheiro aos clubes, com a sua experiência, qual é que vem logo a seguir, a segunda ou a terceira? Os dados vão chegar ao top 3, considerados como fonte de receita, os dados? A informação? O conhecimento, ou seja, aquilo que o conhecimento vai trazer, que vai permitir potenciar, sim, vai ser uma fonte de receita. Os dados propriamente por si só valem se forem tratados. Claro. Com o petróleo, há uma frase, há um artigo da salvo-erro Forbes ou do Financial Times que tem precisamente esta primeira frase, que é os dados são como petróleo, crus não valem nada, mas depois tratados valem muito. E cada vez mais são mais valiosos. Eu depois de tratar já tomo decisões sobre essa informação. Que é o que na prática as grandes marcas têm ao dia de hoje. E há aqui uma oportunidade muito curiosa há aqui um conjunto de movimentações no mercado que vão ainda valorizar mais essa informação que os donos dos dados, que são os clubes, podem explorar, que é todo o tema da restrição de cookies, da forma como nós trabalhamos os cookies, que já se discute na Europa e nos Estados Unidos. O que é que isso vai impactar? A própria Apple, a Google, a Facebook, tem havido muitas conversas, umas públicas e outras normalmente públicas sobre esse tema. Isso vai limitar a quantidade de informação que eu retiro de forma, se quisermos, anónima sobre um utilizador. E isso depois impacta naquilo que é o media advertising, ou seja, aqueles anúnciozinhos pequeninos que nós vemos quando abrimos uma página e que vamos lá clicar que não quero ver mais este anúncio, ou se vamos pesquisar sobre uma determinada marca, essa marca depois aparece-nos durante 5 dias, ou seja, isso vai ser limitado. E isso ao ser limitado, esse fluxo de dinheiro vai ter que ir para os donos dos dados, e os donos dos dados são os clubes. Portanto, há aqui um potencial de exploração dessa informação, e quando digo exploração é no bom sentido, naturalmente, sim. Que é de utilizar essa informação para que essas marcas comuniquem com o seu público-alvo. Porque se eu fizer essa pesquisa é porque eu estou interessado, mas da mesma forma que se o meu público-alvo de uma marca é homens dos 18 aos 45 anos, ok, eu dentro da minha base de dados, ou dentro daquilo que são os meus seguidores, eu tenho 100 mil nesse perfil, ok, então isso já vale dinheiro. Portanto, todo este tema da forma como as marcas vão investir nos próximos 2 anos, que não estamos longe disso, vai ser muito importante. E depois há aqui o tema de todo um conjunto de outras pequenas formas de ativação que estão a aparecer, ou seja, a tokenização, ou seja, os NFTs ligados à criptomoeda, ao blockchain, etc., é uma clara oportunidade de negócio para os clubes.
o facto, e não tanto em Portugal, mas pensemos na América do Sul, o facto dos dados serem terciarizados é um fator de destruição de valor para os clubes, ou seja, eu tenho um fornecedor ou um parceiro que faz, por exemplo, a gestão da base de dados de sócios, mas esses dados estão com ele, não estão com o clube. Isso não faz sentido. Pois não. Em Portugal isso não existe tanto. Não acontece tanto. Não acontece, mas não acontece tanto. E, portanto, o valor está todo do outro lado, apesar do produto ser meu. Portanto, há aqui claramente um caminho caminho no curto prazo, ou seja, estamos a falar aqui do próximo ano, 2023, em que isso vai acontecer e este passo de termos informação e termos os dados é fundamental. Com o poder, obviamente, que os patrocinadores e as marcas estão a ter no futebol, no desporto, nomeadamente no futebol, vamos ter um futebol, ou poderá vir a existir um espetáculo dentro de outro espetáculo, como existe em outros desportos na América do Norte? Será esse o caminho? Poderá-se chegar ao ponto, sei lá, de ser assim uma situação radical, o intervalo do jogo, em vez de ser 15, passar para 20 minutos, para termos mais um espetáculo? Poderá. Onde haja dinheiro, poderá sempre tudo. Eu não ponho isso em causa, eu acho que isso naturalmente põe em causa a performance desportiva e o outras próprio coisas, espetáculo. Claro que sim. Mas cada vez mais há dois espetáculos. Há aquele que há dentro do campo e há aquele que se passa fora do campo em todos os momentos. Antes, durante e depois. Não só aqueles que estão num estádio, mas aqueles que consomem, sobretudo aqueles que consomem futebol fora do estádio. Mas mesmo para aqueles que estão dentro do estádio, há aqui o desafio que vai existir de qual é que vai ser a experiência que eu vou ter de chegada ao estádio. Ou seja, toda a experiência até ao dia de jogo, a chegada ao estádio, por onde é que eu entro, se vou entrar cedo, se vou entrar tarde, o que é que eu vou fazer antes do jogo começar, o que é que eu faço durante o jogo, ou seja, o segundo ecrã, mesmo no estádio, vai ser uma realidade e cada vez mais onde eu posso perceber se foi falta, se foi penalti, ver uma repetição, a própria realidade, ver as estatísticas, etc. Cada vez mais o segundo ecrã é uma realidade, seja em casa, seja fora. E depois, tudo o que acontece nos intervalos e após o jogo, se o resultado foi positivo, ok, provavelmente é uma perspectiva mais transacional, se o resultado foi negativo ou não tão positivo, há aqui uma perspectiva de mais apelar ao sentimento e à comunidade e à tribo daquela equipa. E isso vai existir, já existe, como eu estava a dizer bem, o exemplo do desporto norte-americano, em que não é um desporto, é um espetáculo de entretenimento como qualquer outro, como ir ao teatro, como ir ao cinema ou ir ao circo, é um espetáculo de magia. É rigorosamente a mesma coisa, só que a decisão ali é ver um espetáculo que tem um jogo de futebol ali no meio também. Acredito que haja alguns adeptos que saem dos pavilhões americanos e que não sabem qual é que foi o resultado final, foram só para o entretenimento. Com a experiência da empresa, com a sua experiência neste mercado, o que é que o futebol feminino vem trazer de novo e que portas vem abrir a nível de novos parceiros para os clubes? Vem trazer um pouco aquilo que nós já falámos, vem trazer um público novo, que são as senhoras, vem trazer uma atenção também de se calhar de um público mais jovem, rapazes e raparigas, para um outro se calhar um desporto um outro futebol dentro do futebol, e vem trazer uma igualdade que ainda não é uma igualdade, mas que tende para ser uma igualdade dentro do futebol. Portanto, vem trazer uma abertura também para algumas marcas se posicionarem associadas ao futebol feminino. E o que vemos é que, no espaço de menos de uma década, temos um futebol feminino em Portugal muito forte, não só desportivamente, mas também a caminhar para ser muito forte financeiramente. Ainda não estamos ao nível de França, de Inglaterra, de Espanha, mas rapidamente, ou da Alemanha, por exemplo, mas caminhamos para um patamar desses, sim. Nuno, estamos a terminar aqui a nossa conversa. Queria só, assim, em jeito de curiosidade, saber qual é que foi, nesta empresa onde trabalha, na Sports Alliance, qual foi a maior dificuldade que teve
e qual foi a maior dificuldade que teve e qual foi o negócio que lhe deu mais prazer? Fechar. Certo. Negócios individuais eu prefiro não mencionar, mas há de facto aqui alguns há um que eu posso mencionar que dentro da empresa, mas é pessoal. Se não pode mencionar o que aconteceu e o que foi e não mencionando o clube ou o parceiro neste momento. Não, há um que para mim tem a ver até com a paixão por esse próprio desporto, que tem a ver com o projeto que fechámos e que estamos a trabalhar com a Aston Martin na equipa de Fórmula 1, que é um desafio totalmente diferente e para quem gosta de desporto motorizado é poder aliar estas duas vertentes. No fundo, aquilo que são os países e as áreas e os territórios aos quais eu estou associado, eu acho não, tenho certeza, o primeiro negócio em cada país, ou o primeiro cliente que fechamos em cada país é o mais importante. E é a partir daí que nós, portanto, provavelmente esses são os que nos dão a mim, nos dão mais gozo, porque sabemos que todos os outros virão de uma forma natural. Podem não vir no ano 1, no ano 2, no ano 3, mas os outros virão, que é um caminho, ou seja, não há como não avançar para uma abordagem destas, se quisermos, para uma forma de olhar o negócio desta forma. E, portanto, essa é efetivamente os que dão mais gozo em termos pessoais. Claro que todos são importantes e todos são diferentes e quando nós pensamos aquilo que podemos fazer com cada um deles, seja um clube, uma liga, ou um clube grande ou um clube de terceira divisão, dá sempre gozo porque sabemos que temos ali o espaço para crescer. Nós e quem está do lado do clube quando toma a decisão de trabalhar connosco. As dificuldades são um pouco aquilo que nós já falámos, ou seja, são processos longos, são processos muitas vezes de mentalização e de evangelização dentro de uma organização desportiva, e acaba por haver aqui um pouco tentar mudar aqui o paradigma e tentar mudar a forma de pensar das pessoas que tomam essas decisões. Mas também é isso que dá um bocado o gozo no meio disto tudo, é podermos ver o trabalho a evoluir. Portanto, essa é a maior dificuldade, talvez. Só para terminar, só nomear aqui alguns clubes com quem trabalham, que não referi, mas na Bélgica tem o Standard Liège, o Ghent, o Genk, o Clube Bruges, o Fluminense no Brasil, o Feyenoord, o PSV, o Vitesse na Holanda, mais o Twente. Em Portugal vou dizê-los todos, é Bessade, o Alverca, Paços de Ferreira, Gil Vicente, Rio Ave, Vitória Sport Clube, para quem não sabe, Guimarães, e parceiro também da Liga Portugal. Em Espanha tem o Getafe, o Barcelona, o Valladolid, em Inglaterra o Crystal Palace, o Leicester, o Wolverhampton, o Tottenham. Digamos que a Sport Alliance é mais do que uma empresa, é um parceiro. E temos uma comunidade, já somos uma comunidade de organizações que estão ligadas ao mundo do desporto e muitas das coisas que acabamos por fazer acabamos por desenvolver e projetar e as evoluções naturais vêm do trabalho desta comunidade. Temos alguns módulos e alguns serviços dentro da nossa oferta que partiram dos nossos clientes, que nos propuseram, olha, seria interessante se pudéssemos ter, por exemplo, algo muito simples, que é uma biblioteca, aquilo que nós chamamos de Netflix de campanhas e de comunicações, onde nós vemos as comunicações que todos fazem, com scores de conversão, de design, performance, etc., e que isso pudesse ser partilhado. E a verdade é que tendo cerca de 140 clientes, temos mais de 100 que decidiram partilhar as suas comunicações entre todos. Ou seja, não há aqui competição, há partilha de boas práticas. E isso ajuda a que todos ganhem com isso. Exatamente, até que eles cresçam no próprio mercado, sem dúvida. Eles não competem entre si, basicamente. Pois, porque aqui será onde ganham todos. Porque com a valorização do negócio acabam por ir todos buscar algum àquele bolo. Resta-me agradecer-lhe a sua disponibilidade. Mais uma vez, Nuno, foi muito bom. Agradeço ter aceitado o meu convite. E
olha, vamos nos vendo por aí. Eu assisto a algumas conversas suas, até mesmo com o Amir, da Sport Value, salvo erro, que já falou consigo uma ou duas vezes. Eu assisti a essas conversas. Tenho estado a aprender muito com o Amir, então, principalmente. E já ontem, embora este programa seja gravado, ontem teve uma conversa muito interessante. E daí eu ter-me lembrado de falar do futebol feminino e de me perguntar só se iria trazer alguma mudança. Claro que vai. Pronto, aqui resta-me então mais uma vez agradecer, Nuno, pela disponibilidade, e lá para as pessoas que nos seguem, muito obrigado, e espero que estejam cá no próximo programa, porque o futebol não vive só da bola. Obrigado.